Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Nós estamos aqui com um assunto super legal que é hábitos infantis, papo de adulto. E estou aqui com a Carmen. Isso, prazer, eu sou a professora Carmen, trabalho aqui no CEI Milton, sou formada em pedagogia, pós-graduada em gestão educacional e psicomotricidade. E vim participar desse podcast. Esse papo rendeu essa semana boas reflexões sobre o assunto e a gente vai conversar um pouquinho, e por isso que eu convidei a Carmen aqui para esclarecer algumas coisas e a gente ficar aí mais sabido sobre esse assunto, né? Que traz tantas riquezas, né? Que é a psicomotricidade. Bom, antes de tudo eu convido você a seguir o nosso canal, o nosso perfil do Instagram, Hábitos Infantis, Papo de Adulto. Segue lá, dá uma curtida. Lá você encontra todos os artigos, reportagens, entrevistas sobre essa conversa e sobre outras coisas mais. Bom, me fala um pouquinho sobre a parte lúdica na educação infantil. O que a psicomotricidade vem te ajudando para que as crianças tenham essa habilidade nos movimentos, para que as crianças consigam lidar com essa parte psicomotora do movimento, que é interagir com o objeto versus o corpo. Eu acredito que desde que nós profissionais da educação infantil a gente vem trabalhando muito essa questão do brincar, né? É um ponto que a SME vem trabalhando com a gente, né, sobre o brincar, tanto que tem até a Semana do Brincar, que é voltado para isso. Por quê? Porque conforme o tempo foi passando, o brincar foi se perdendo, né? E foi entrando nessa questão do celular. Então, a SME, junto com as creches conveniadas e diretas, vem trabalhando essa questão. Então, nós, professoras da infância, né, da primeiríssima infância, a gente vem pontuando com relação a essa questão do brincar, do movimento livre. Sim, tem o brincar dirigido, até porque a criança precisa ser dirigida, né? Não tem como ela brincar de carrinho sem saber como que se brinca de carrinho, né? Sem ter essa orientação. Então, essa questão desse movimento é importante a gente trabalhar diariamente, né? Tanto que aqui no parque, nós temos um parque muito rico aqui na nossa unidade, e aí a gente sempre está orientando com relação a essa questão de como brincar, né? De como eles terem esse controle psicomotor, porque às vezes eles tem criança aqui que não tem nem noção, né, do que é uma altura, né? E aí brinca, acaba sofrendo uma ocorrência, e aí a gente precisa estar trabalhando isso. Por quê? Pensando nessa questão psicomotora, né? Então, como que vai brincar, como que vai interagir, como que eles vão controlar esses movimentos deles nesse momento. Eu acredito que seja isso. É muito legal a gente ver aí a importância do brincar, né? Que ele é dirigido, não é solto, tem uma intencionalidade, tem uma proposta por trás desse trabalho. Exatamente. E nós vemos que não é só um passatempo. A criança está ali, ela está aprendendo, está sendo assistida, está crescendo e se desenvolvendo, né? E se percebendo, né? Exatamente. Ela se percebendo, primeiro pertencente ao espaço e se percebendo como pessoa, a parte do seu corpo, a funcionalidade, né? Muito legal. Esse desenvolvimento integral, eu queria que você falasse um pouco mais como que as brincadeiras lúdicas, ela contribui para o desenvolvimento integral, incluindo os aspectos emocionais, sociais e cognitivos. Se a gente for pensar, né, pensando nessa questão do integral, a gente vai trazer Reggio Emilia Loris Malaguzzi, né, que ele fala, a criança é feita de 100, né, sem o quê? Sem falas, sem movimentos, é um todo da criança, a gente não consegue trabalhar isso separadamente, eu penso, né? A gente não consegue trabalhar isso separadamente. Mas repete de novo a pergunta, Ari. Para o desenvolvimento integral das crianças nos aspectos cognitivos, emocionais e sociais, como que a psicomotricidade contribui para esse desenvolvimento?
A psicomotricidade, ela vem como se fosse um trabalho paralelo com o fisioterapeuta. A diferença do psicomotor para o fisioterapeuta é que o fisioterapeuta pode laudar, o psicomotor não pode laudar, o profissional, mas a gente desenvolve o mesmo trabalho, né? Que é o quê? Trabalhando essa questão da coordenação motora. Então, também, paralelamente, a professora, quando faz um planejamento dentro da unidade educacional, porque a criança precisa ser assistida, a criança precisa ter uma intencionalidade dentro daquela brincadeira com que a gente está falando, fazendo com elas, ela pode, como que eu posso pensar? Ela vai trabalhar o todo. Eu acho que é isso, Ari. Eu não... Me perdi agora na pergunta. Mas eu acredito sim, que independente, eu acho que da psicomotricidade em si, independente da fisioterapia em si, nós como profissionais de educação infantil, a gente trabalha sim com relação a toda essa questão da psicomotricidade dentro da criança, porque tudo que a gente trabalha é voltado com uma intencionalidade, um objetivo, uma proposta. Até mesmo porque a criança, ela aprende no meio do brincar Exatamente. a se relacionar com o outro, né? Ela aprende a conviver, que um jogo tem uma regra a se seguir, uma sequência a ser respeitada, e isso deve ser entendido pelo adulto e pela criança ali num todo, porque quando o adulto está falando as informações, a criança está absorvendo aquelas informações. Exatamente. E ela também está vivendo essas regras, né? As regras não podem ser quebradas nem pelo adulto e nem pela criança, então é um todo. Então, o jogo das brincadeiras, ele faz com que a criança entenda esse aspecto social, né? Sim. E a criança também, ela vai abrangendo as suas áreas cognitivas, porque ela vai se relacionando com o outro, a partir do momento que ela entende o seu espaço, né? Lateralidade, ela consegue compreender a sua força, né, a dimensão com que ela joga, o alcance permitido. Exatamente. Então eu acredito que esse é um desenvolvimento saudável para a criança, né? E eu queria falar também um pouquinho sobre os desafios atuais, né? Porque nós sabemos que nós estamos muitas vezes trabalhando com crianças muito pequenas, e que a realidade social são diferentes em comparação com o espaço que a gente tem aqui na unidade, que vocês têm aqui na unidade, né? E como lidar com uma família para que ela entenda a importância do brincar na educação infantil, como passar para essa família ou como trazer a família essa informação de estar num espaço totalmente voltado ao aprendizado da criança, não só que a criança vem para cá só para pular, brincar e correr e saltar. Só para ser cuidada, isso, ou só para ser cuidado. Nós profissionais da educação infantil, né, nós professoras, nós temos uma grande batalha que a gente precisa estar sempre conversando com as famílias com relação a isso. Porque na maioria das vezes eles acham que as crianças vêm somente para o brincar, mas o nosso brincar tem uma intencionalidade em cima, né? Todo o nosso planejamento é voltado para uma intencionalidade e o nosso brincar também. E no nosso desafio atual é tirar as crianças um pouco da tela, porque eles ficam muito em tela. E eu tenho até uma criança dentro da minha unidade, da minha sala, que até a mãe falou, nossa, Pro, ela só brinca aqui, porque em casa ela só fica com o celular. Né? Então aqui, qual que é o nosso dever? É ensinar o brincar. É diferente da nossa realidade enquanto infância, que a gente brincava na rua, né, com vários tipos de brincadeira, e hoje em dia não, as crianças não sabem brincar. Né? Então, no meu ponto de vista, o nosso maior desafio é essa questão, as crianças não sabem brincar, e é trazer essa importância do brincar para dentro da unidade educacional, trazer as famílias para uma reflexão em cima dessa importância e do que nós não estamos só brincando dentro do parque, há uma intencionalidade, há um objetivo, há um porquê daquela brincadeira, é onde nós professores vamos trabalhar o nosso olhar observador e nossa escuta atenta relacionada a essa questão do brincar. E nós trazemos essa questão, a gente pontua essa importância e a gente tenta mudar, né, pelo menos o olhar das famílias no momento das reuniões de pais.
onde a gente tem a oportunidade de trazer um texto, trazer um vídeo, conversar, fazer com que as famílias reflitam e vejam que o nosso trabalho está muito além do cuidar. Até porque a primeiríssima infância trabalha o educar e o cuidar paralelamente. Então eu acredito que a gente vem trabalhando sim, essa importância é muito forte aqui dentro do CEMILTON, né? Mas a gente trabalha essa questão em reunião de pais e eu vejo que a gente acaba atingindo um pouquinho, sabe aquele famoso de grão em grão a galinha de papo? Né? Então eu acredito que seja mais isso, né? E aí aos pouquinhos a gente vai fazer trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha com as famílias, mas eu vejo assim que toda vez que a gente toca nesse assunto com eles nas reuniões de pais, a gente muda um pouquinho esse ponto de vista deles, né? E tem até família que agradece. Nossa, lá na minha casa eles não brincam, mas aqui eles brincam bastante. Eu acho que seja isso. Não sei se está respondido. Muito legal, muito legal. Eu gostaria que você se você pudesse me falar um pouco sobre esse trabalho entre jogos e brincadeiras, essas atividades voltadas para a parte psicomotora. O que você tem observado em aspectos de estresse, em aspectos emocionais das crianças, com a frustração quando perde ou quando ganha, o gosto quando ganha, ou até mesmo o emocional do outro quando sente que o amigo ganhou e ele fica feliz com isso. Essa construção toda, ela faz parte desse desenvolvimento. E eu gostaria que você citasse um pouco dessas brincadeiras, quais são as abordagens, como é o comportamento da criança mediante a esse estresse. Vamos pensar que uma das coisas também que a gente tem, né, como desafio agora, né, na nossa atual realidade, é essa questão da frustração. A minha experiência, eu vejo que tem muitas famílias que elas optam por evitar a frustração na criança, né? Então, assim, a criança não pode chorar, que já quer evitar o choro incomoda. Reprimir, né? Exatamente. Então, tem criança, hoje mesmo na minha sala, tem uma criança que não parou de chorar enquanto eu não fosse lá, mas eu conversei e falei, olha, enquanto você não se acalmar, eu não vou conversar contigo. Quando você se acalmar, eu converso contigo. Então ele chorou tudo que tinha pra chorar, colocou pra fora tudo que tinha que colocar. Viveu esse sentimento, exatamente, né? E depois passou. E eu vejo que com relação a essa questão das brincadeiras, até porque, como você disse, tem regras, né, que precisam ser seguidas, até porque se a gente for parar pra pensar em tudo que a gente for fazer do jeito que a gente quer, não vai dar certo. Então, sim, a gente precisa de regras, a gente precisa de limites. E a gente precisa estar trabalhando isso com as crianças diariamente. Eu acho que é uma coisa que a gente já faz. Né? Aquele combinado, né? Exatamente. E como que eu faço essa questão da frustração? Eu trabalho muito em roda com eles, né? Legal. Roda de conversa. E eu falo, vamos trabalhar, apresenta brincadeira nova, como corre cutia, né? Aqui eu gosto muito de trabalhar essa brincadeira com as brincadeiras crianças. Tradicionais, né? Exatamente. Bom essa essência. Mas por que a gente traz essas brincadeiras tradicionais? Eu acho que puxa um pouquinho com a outra pergunta. É coisa que eles não estão vivenciando. Isso. Nós, na nossa infância, vivenciamos, mas eles não se estão divertimos muito. Muito. Coisa que hoje em dia eles não sabem. E eles só vão saber brincando aonde? Na escola. Eu acho interessante que você disse dessa brincadeira corre-cutia, é que ela também traz esse aspecto de unidade, né? Que quando se brinca, todo mundo quer ser escolhido para ser a sua vez. Exatamente. E eles batem palmas, né? Enquanto um corre, né? Querendo colocar lá atrás do outro, e um corre e eles entram em sintonia junto, né? Sim, e isso que é muito interessante. Que eles prestam atenção. Legal. Eles obedecem as regras, os combinados, sabe que é o momento que tem que ficar de olhinhos fechados, aguardando a sua vez. Então, assim, para tudo a gente tem que trabalhar essa questão dos combinados, mas eu acredito que primeiramente a gente tem que trabalhar em roda de conversa e já deixar as crianças preparadas para aquele momento. Olha, vamos apresentar uma brincadeira, a brincadeira vai ser muito assim, bacana. vai ser dessa maneira. Cada um vai chegar a vez de cada um, vocês vão ter que esperar chegar a sua vez, né? E se a criança ficar frustrada, é conversar depois. O que
que a gente vê aqui nesse tempo, nessa sociedade, é que a espera tem sido muito sintomas de frustrações para as crianças, porque parece que elas não querem esperar. Exatamente. Elas querem tudo pronto, né? Você também tem vivenciado isso em sala de aula? Tenho vivenciado sim. Principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de brincadeira dirigida, né? Que são as brincadeiras tradicionais, elas também são brincadeiras dirigidas. E aí eles ficam, Pro, mas e a minha vez? Pro, e a minha vez? E eu falo, calma, vai chegar a sua vez, né? Então essa questão da espera, da frustração, de não saber brincar, são tudo coisas que a gente está vivenciando, desafios que a gente está vivenciando, né, agora na nossa atualidade, coisa que os pais não trabalham em casa e a gente precisa trabalhar diariamente dentro da nossa sala de aula. Você sente que os pais, eles percebem uma dificuldade da criança em equilíbrio, em andar, ou talvez andar com um pé não levantado totalmente, né? Ou uma criança que ela tá com algum atraso psicomotor? Você vê essa preocupação dos pais nesse desenvolvimento integral dessa criança? Não vejo. Parece até que eles não observam isso. Eles acabam tendo esse tipo de olhar para essa questão psicomotora da criança quando a professora aborda. E eu tive isso no início desse ano, que uma aluna minha, ela sempre caía de cabeça. Era incrível, caía de cabeça. E aí eu comecei a observar, nossa, mas ela não tem nem a sensibilidade de colocar a mão na frente, ela vai direto de cara no chão. E aí uma coisa que eu comecei a observar foi a maneira que ela anda. A maneira que ela anda, a maneira que ela corre. E aí eu comecei a ver que a perninha dela era tortinha. E aí eu falei pra ela, falei pra mãe, olha mãezinha, eu observei que fulana, ela tá andando dessa maneira, ela anda um pouco tortinha. Possa ser que é por isso que ela cai muito de cabeça, né? Porque é muito difícil ela bater outra parte do corpo, era sempre de cabeça. Né? Então é algo que os pais eles não observam, eles acabam tendo esse olhar diferente para a criança quando a escola pontua para eles, e aí sim eles falam, nossa professora, realmente aquilo que você me falou acontece, e aí é onde parece que vira uma chavinha neles e eles falam, eu vou atrás. Legal. Mas vai diante da professora. Muito bom, né? Muito legal. Por isso que a educação infantil, ela é importante, né? A primeira infância. E é importante que a criança venha para o SEI, né? Sim. Que é onde ela vai desenvolver todas essas habilidades. Eu gostaria que você, né? Estamos indo para os conselhos finais. Eu gostaria que você, vamos encerrar com uma mensagem que você deixaria para os pais, cuidadores, educadores que nos ouvem. Qual a importância de incentivar as brincadeiras para a saúde e o desenvolvimento das crianças? A mensagem que eu trago, leve as crianças para brincar. Eles adoram. Leve no parque, ande na rua, brinque com seu filho, porque o maior desenvolvimento que a criança vai ter é brincando. Eu acho que é isso, é o pai brincar com a criança. Leva no parque, leva numa pracinha, leva para andar de bicicleta, de patins, de patinete. Participar desses momentos, né? Participe. Eu acho que o que está faltando isso hoje em dia para os pais é brincar. É ter esse momento, coisa que hoje em dia só pega o celular, dá na mão da criança. Nossa, muito legal, muito legal. Ai, que bom. Olha, muito legal, eu senti essa emoção, muito legal. Eu agradeço, tá? A sua presença, a sua disponibilidade para estar aqui conversando com a gente. Né? Tem uma galera aí que vai estar assistindo aí. É a turma aí de psicologia. Tá todo gente, mundo aí que gostem. Foi muito legal estar conversando um pouco, até mesmo porque, Carmen, trazendo esse assunto escola, né? SEI. Muitas pessoas que estão do lado de lá não conhecem a rotina interna, né? E é muito bom conversar com um professor, né? Que tem um olhar amplo para o desenvolvimento integral da criança, em todos os aspectos sociais, cognitivos, emocionais.
e trazer um pouquinho da nossa realidade, né? Nossa, porque eu também sou professora, trazer um pouco dessa realidade, a realidade do SEI, para as pessoas que nos assistem. Exatamente, até porque às vezes eles olham e falam, ah, essa professora de creche só cuida. Não, gente, Não, a gente não só cuida, não. Tem muito trabalho envolvido. Muito. Tudo que a gente faz, a gente desenvolve com as crianças tem uma intencionalidade do porquê, né? Nada é feito à toa, pensado no acaso, pelo contrário. Tanto que tem profissionais que entram na área e falam, cara, vocês fazem tanta coisa, não imaginava que era essa quantidade de coisas, de documentos, tem que pensar, tem que refletir, tem que planejar, tem que executar, é bem árduo. Isso só acontece porque tem a escuta atenta, um olhar observador, que a gente tem que conhecer nossa turma. É isso aí, gente. Obrigada. Tchau. Muito obrigada, Tchau. Carmen.